A graça e a paz de Jesus. Essa semana eu recebi minha família aqui em casa, que foram meus pais, minha irmã, meu sobrinho, e a gente foi pra praia essa semana. Teve um tempo muito legal. Eu fui pra praia com a minha filhinha e minha esposa. Foi um tempo bem legal, no dia que estava bem deserto aqui. Eu fiz um jantar com a minha esposa. Também assisti um filme com a minha esposa, Gladiador, do ano 2000. Eu dormi, acordei, andei de bicicleta, fiz feira, aconselhei pessoas por telefone, também virtualmente. E agora no fim do culto de domingo eu também aconselhei uma pessoa à distância com todo o protocolo, pessoalmente, li a Bíblia, orei. E tudo isso eu fiz para a glória de Deus. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu falei essas coisas aleatórias e poderia ter falado outras coisas, como comer café, como comer chocolate. Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, ele escreve algo bem interessante para falar a um povo específico sobre um problema. Mas ele fala sobre Jesus e o que Jesus é dono, o que ele é Senhor, o que ele é dono da história. Ele fala o seguinte: Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, todas, nos céus e na terra. As que são visíveis e as que são invisíveis. Sejam tronos ou autoridades, sejam soberanias ou poderes, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, para Jesus e por ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subexiste. O que eu gostaria de deixar para você hoje é o seguinte: nesse contexto que Paulo está escrevendo, existiam dois grupos de pessoas de maneira rápida, não vou poder explicar tanto para você. Se quiser estudar mais, você vai encontrar isso. Existiam os judeus, que eles tinham um apelo muito forte às questões que eram bem, vamos dizer assim, rigorosas. Esses judeus judaizantes, eles achavam que tudo que tinha a ver com a carne, com o físico, deveriam ser evitados. Então eles evitavam comer em alguns lugares, tocar em algumas coisas, porque isso deixavam aqueles judeus impuros. Então eles evitavam falar com algumas pessoas, evitavam estar em alguns lugares, evitavam comer algumas comidas. Eles eram ascéticos. Eles viviam distantes, então eles eram muito puros, muito rituais. E esse era um tipo de povo, e eles achavam que era isso que tornava eles puros, santos. Por outro lado, os gregos, existiam alguns que eram gnósticos. A palavra gnose, de gnosticismo, a palavra gnose é conhecimento. Então esses gnósticos achavam, que isso tem muito a ver com filosofia, que se eles recebessem um conhecimento especial, se eles tivessem um conhecimento extra, eles seriam essas pessoas iluminadas, salvas. E assim, elas seriam assim salvas, aceitas por Deus e melhores, porque eles tinham essa ideia de coisas que vinham do alto, sagradas. E aí, quando o apóstolo Paulo escreve, ele fala algo muito interessante para mim e para você. Ele para de dividir esse mundo como gregos e judeus, judaizantes, faziam, que era o seguinte: você não precisa achar que as coisas que estão ao seu redor é que deixam você impuro. E você não precisa achar que tem coisas que são espirituais, um conhecimento especial, e tem coisas que não são tão especiais assim, que não deixa você ser uma pessoa sábia, perfeita ou salva. Paulo fala assim, tudo foi criado por Deus e para Deus. As coisas que são visíveis e as que são invisíveis. Eu creio que a gente está num mundo hoje que a gente continua vivendo meio que essas crenças que eram judaizantes e gregas. A gente pensa que só está adorando a Deus quando a gente fica mais sério, não pode tocar em algumas coisas, não pode andar com algumas pessoas, não pode fazer certas coisas, ou só é santo se eu ler um livro, um conhecimento especial, se eu estiver ouvindo uma mensagem bíblica, ou se eu estiver num momento de oração. Olha, todas essas coisas são importantes, mas a Bíblia fala que tudo foi criado por Deus e para Deus. E todas as coisas devem ser feitas para a glória de Deus. Paulo fala isso em Coríntios. Portanto, quer comer, beber ou fazer qualquer outra coisa.
Então eu acredito que a gente perdeu uma parte muito especial da nossa fé, que é viver cada momento da nossa vida para a glória do Senhor. E a gente deixou de andar com a nossa família como um momento em que a gente faz isso para a glória de Deus. A gente deixou de se alimentar como cuidar do nosso corpo para Deus. A gente deixou de se divertir como ter uma alegria que é dada por Deus e ser um privilégio a gente fazer isso para Deus, por causa de Deus, para a glória de Deus. A gente deixou de fazer feira por entender que Deus está reabastecendo a nossa vida e glorificar a Deus por isso, entendendo que esse é um processo de adorar a Deus no meio de uma pandemia, diante de tanta escassez. Fazer feira é um momento de poder glorificar a Deus, mesmo diante de tanta dificuldade. Porque não há espaço para a nossa vida em que a gente não possa adorar a Deus. E mais, não deveria haver momento na vida de um cristão que esse momento não fosse sagrado. A gente não precisa de um momento especial para dizer que está adorando a Deus ou tendo um momento sagrado. Porque para o santo, tudo é santo. Para aquele que adora a Deus, tudo deve ser adoração. Desde o dormir, porque pense agora, o que eu quero trazer para você é que Jesus, o perfeito, o santo, o verdadeiro Deus, tudo o que ele fez era santo e sagrado. E Jesus descansou, tinha momentos de descanso, tinha momento com seus amigos, seus discípulos. Jesus conversava com as pessoas, Jesus andava, Jesus curava, orava, pregava, mas Jesus também vivia como gente e tudo isso era para a glória do Pai e era como um ser humano sagrado, porque não existia momento banal para Jesus. O simples era santo. Isso não significa que qualquer momento, como você vai na praia, você já tem que chegar na praia e ficar: oh Deus, obrigado pela areia da praia, obrigado pelo mar. Na verdade, o desfrutar da praia com alegria e coração cheio é a própria adoração ao Senhor, porque quando você está ali com o coração pleno, consciente de que aquilo foi feito para Deus, por Deus, faz você ter um ambiente diferente. Você sabe que aquilo ali não é a mãe natureza. Você sabe que aquilo ali não é obra do acaso, de explosões aleatórias. Aquilo ali foi feito por um Senhor, cheio de beleza, de ordem. Foi feito também para que nós cuidássemos daquilo. Foi feito para que a gente também usufruísse daquilo, para a honra e glória do Senhor. Não deixe que nenhum minuto da sua história seja vivido sem Jesus. Não deixe que nenhum minuto da sua história seja vivido sem ser para Jesus, porque você foi feito para adorar a Deus em todos os momentos da sua vida. Não só na igreja, não só orando, não só lendo a Bíblia, também em cada momento desse, mas também em todos os outros. Que Deus te abençoe.